E aí, pessoal, vamos lá para o nosso laboratório para a gente falar um pouco mais sobre a química orgânica? A aula de hoje foi tão legal que vale a pena a gente revisar os principais conceitos para você depois poder fazer uma boa atividade, né, Almeida? Exatamente, se ligue na revisão. Então, vamos lá! Nós estamos aqui na parte 2 sobre a introdução ao estudo da química orgânica e nós falamos sobre cadeias carbônicas, que é um dos postulados de Kekulé, aonde você sabe que o carbono tem essa grande facilidade de formar ligações com outros átomos de carbono, sejam elas ligações simples, duplas ou triplas. Nesse caso, a cadeia carbônica, ela é o esqueleto do nosso composto. E ela é normalmente a sequência de todos os átomos de carbono e heteroátomos que formam a nossa estrutura. Ah, professora, mas o que é um heteroátomo? Vai ser aquele átomo que é diferente do átomo de carbono, porém que esteja bem no meio da ligação de dois carbonos, né, Almeida? Exatamente isso aí, olha. Hétero, diferente. Mas para ser um heteroátomo, como a estrutura principal é sequência de carbono, ele tem que estar entre dois carbonos. Aí ele caracteriza um heteroátomo. Se ele tiver numa extremidade, ligado a oxigênio, ligado a hidrogênio, então não caracteriza um heteroátomo. Somente a sequência de carbono vai continuar, porém apenas um átomo diferente foi intercalado, isto é, colocado entre um carbono e outro. Então, digamos que o heteroátomo vai ser aquele elemento que dá uma quebra na sequência dos carbonos, e aí depois dele a gente continua tendo carbonos na nossa estrutura. Cadeia carbônica, o nome já fala, é uma cadeia formada, né, um encadeamento formado por ligações de átomos de carbono. E a partir desse esqueleto nós temos a estrutura para a formação do nosso composto orgânico. Mas vamos lá para a gente ver mais exemplos e dar uma refrescada na memória de vocês. Então aqui, ó, a forma que as cadeias podem ser apresentadas nem sempre será linear. Aqui nós temos a estrutura linear, mas aqui nós temos algumas situações onde a nossa estrutura ela vai ser diversificada. Assim como também nós podemos ter o que nós chamamos de cadeias mistas, né? Que é quando nós temos parte da cadeia fechada e, ora, uma parte da cadeia aberta. Qual o principal ponto dessa aula? A identificação da cadeia e dos heteroátomos, que nesse exemplo aqui é apenas um átomo de oxigênio. Os outros três não configuram heteroátomo. Então, para representar uma molécula orgânica, o que nós temos? Nós temos a estrutura tridimensional, que é aquela estrutura onde mostra como é o nosso composto no espaço. Nós temos a estrutura plana, que é a mais utilizada, que é quando a gente mostra todas as ligações, como por exemplo aqui do metano, né? Mostra os hidrogênios, os carbonos, a quantidade de ligação que existe. Nós temos a fórmula estrutural parcialmente condensada, que é aquela onde a gente vai estar ocultando, né, somente as ligações entre os hidrogênios, e nós temos a condensada, que é quando a gente oculta as ligações tanto dos hidrogênios quanto as dos oxigênios. Por exemplo, CH3, CH2, eu tenho aqui a fórmula condensada, né? Quando eu oculto somente as ligações entre o hidrogênio e o carbono, aí eu tenho a parcialmente condensada. Nós temos também a fórmula bastão, que é quando a gente representa o nosso composto assim. Cada vértice, cada cotovelinho desse aqui, ó, representa um carbono. Ai, professores, e os hidrogênios? Subentende-se que cada carbono desse tem que ter 4 ligações, então as outras ligações, se não tiver oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, são feitas com o hidrogênio. E a fórmula molecular, que é quando a gente está lá representando os elementos que fazem parte do composto e o seu quantitativo. E aí, para fechar, nós falamos também um pouco sobre a ressonância, que nada mais é sobre a facilidade dos elétrons dentro de um anel aromático de se movimentar, fazendo com que essa ligação dupla esteja sempre em movimento.
como a gente não pode prever exatamente onde ela está, hoje nós usamos uma representação muito comum, que é esse círculo no meio do anel aromático, representando que a nossa ligação dupla ora está aqui, outra hora aqui, e ela está em constante movimento, né, Almeida? E assim sendo, professora Sabrina, dessa maneira, esperamos que vocês tenham sucesso na atividade de sala, porque já já voltaremos para os devidos comentários. Mas antes, preste bem atenção. Leiam com muita clareza, interpretando o enunciado das questões, para garantir a resolução, ou seja, como as questões, principalmente de marcar, né, as questões objetivas, você assinalar a alternativa correta. Antes, você tem que refletir sobre o enunciado da questão. Então, vamos lá para a atividade. A gente espera vocês aqui para fazer a correção, tá bom? E agora, já que vocês realizaram a atividade, vamos comentar detalhadamente cada questão para você garantir o teu sucesso, tá bom? Olha lá, galera. Então, vamos em frente. A primeira questão nos diz o seguinte. Na Copa do Mundo, uma das substâncias responsáveis pela eliminação de alguns jogadores foi a efedrina, de alguns jogadores, tá bom? A eliminação aqui de alguns jogadores, tá certo? Então, nós temos aí a fórmula estrutural de um determinado composto e o que se quer dizer? A substância responsável é a efedrina. Qual é a fórmula molecular desta substância? A professora Sabrina detalhou perfeitamente. Cada vértice, cada cotovelo representa um carbono e, paralelamente, o número de hidrogênios que deve existir para completar o octeto do carbono. Sendo assim, a alternativa correta, será que foi letra A, C10H12NO, letra B, C10H15NO, letra C, C9H10NO, letra D, C10H10NO ou letra E, C10H20NO. Analisando, interpretando o composto em si, qual a alternativa correta você teria como a resposta verdadeira para a estrutura da efedrina, aquela substância? Caso o jogador absorvesse, com certeza ia ser detectado uma substância, quer dizer, não própria ao organismo, e ele seria eliminado. Vamos lá, então, olha só que a resposta certa, a letra B de bola. E o comentário é, olha aí, de forma bem estrutural, verifica que nós temos a estrutura do benzeno com 6 carbonos e mais 4 carbonos nessa, que é uma estrutura mista, conforme a professora Sabrina falou. Substância mista quando tem uma cadeia que consideramos aberta e uma cadeia fechada com o benzeno ao mesmo tempo, caracterizando, portanto, a forma molecular C10H15NO. Compreendido aí, meus caros alunos, com relação a você observar uma estrutura de um composto e daquela estrutura que nós apresentamos várias estruturas diferentes. Você interpretar exatamente qual a forma molecular na ordem carbono, hidrogênio e oxigênio. Partiremos agora para a segunda questão. Nessa segunda questão, olha aí, hein? Você toma café? Se você toma café, você está ingerindo, com certeza, a cafeína. E no enunciado diz assim, a cafeína é uma substância presente nas sementes de café. Ela age, quando ingerida, sobre o sistema nervoso, deixando a pessoa mais alerta, mais esperta,
mais ágil, né? Porém, é tóxica em altas doses. E sua forma estrutural é dada a seguir. Tá vendo aí, ó? Então, nós temos uma estrutura, uma cadeia aí, digamos, fechada. Nós temos aí, ó, átomos de elementos químicos diferentes, além do carbono. Portanto, sendo o quê? Um composto orgânico. Diante da fórmula estrutural da cafeína, quantos átomos de hidrogênio estão presentes numa molécula de cafeína? Será que são 9 átomos de hidrogênio? Será que são 11 átomos de hidrogênio? 10 átomos de hidrogênio? 12 ou 15? Então, voltando à estrutura do composto, então nós vimos que, como existe a forma estrutural em forma de bastão, é bom lembrar que tendo-se o carbono e, paralelamente, os hidrogênios completam as ligações que o carbono requer. Portanto, olha aí, aqui está pedindo, na questão, quantos átomos de hidrogênios encontram-se presentes numa molécula de cafeína. E aí, meu caro aluno, se você assinalou que seriam 10 átomos de hidrogênio, parabéns pela reflexão, parabéns porque você entendeu o conselho e a orientação que nós demos. Reflita a estrutura, reflita o enunciado, verifique as alternativas, compare para que o seu veredito possa ser dado. Assim sendo, com certeza, na cafeína existem 10 átomos, olha aí, de hidrogênio. Vamos lá no comentário? Então, com certeza, olha aí, você já tem o quê? 3, 6, 9. E aqui, neste carbono, é exatamente o que precisa, olha aí, ó. Só lembrando, exatamente o que precisa para caracterizar os 10 átomos de hidrogênio. Um hidrogênio, conforme eu assinalei para você, 3, 10. Aí você, agora, ao interpretar os átomos que constituem a estrutura molecular da cafeína, então você pode observar que, além dos 10 átomos de hidrogênio, existem 8 átomos de carbono, 2 átomos de oxigênio. Lembrando ainda que esses 2 átomos de oxigênio não é heteroátomo, tá bom? Por que não é heteroátomo? Porque ele não está ligado diretamente aos carbonos, né, professora Sabrina? Ele não está ali entre os átomos de carbono, ele está na extremidade e as ligações, um deles não faz ligação com mais nenhum átomo e o outro faz com... não, nenhum deles faz, né? A ligação é dupla, acabou, eles estão para fora da cadeia, não estão dentro então, da aí, sequência. voltando à estrutura do composto, voltando à tela da questão, então, olha aí, este carbono, ele está ligado ao nitrogênio e hidrogênio, e essa aqui é uma dupla ligação com o oxigênio, que eles vão conhecer como chamado carbonila. Carbonila é quando o carbono se liga com o oxigênio, sem esse oxigênio estar entre os carbonos. Então, nós existimos aqui, ó, 2 carbonilas, faz parte da estrutura do composto. Por quê? Porque nesse composto existem várias funções orgânicas. E nós vamos ver que aí são as características das amidas, que os alunos vão estudar lá na frente. E aí, além de mostrar, antes nós pedimos a forma molecular da questão anterior para você interpretar carbono, hidrogênio e oxigênio. Nesse nós pedimos apenas o hidrogênio. E conhecendo o hidrogênio, nada melhor do que expressar a sua forma molecular, que é exatamente C8H10O2. E aí, para fechar
o oxigênio ele não é um heteroátomo. Nesse caso aqui, o nosso heteroátomo vão ser os átomos de nitrogênio, porque eles sim estão entre átomos de carbono na nossa estrutura. Você viu lá, meu caro aluno, o que nós abordamos? Nós dissemos que é possível ter outros heteroátomos, não somente o oxigênio. O oxigênio vai ser heteroátomo somente quando tivermos com éter, função éter. Mas nas amidas e em outras funções, nós poderemos ter nitrogênio ou enxofre que se posicionam como heteroátomos nos compostos sulfurados e etc. Não é, professora Sabina? É isso aí. E tem mais questão para a gente fazer junto, né? Agora convidamos vocês para olha lá, se liga no Enem. Então, no Se Liga no Enem, o enunciado diz o seguinte: as abelhas, elas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma abelha operária, sendo capazes, assim, de reconhecer diferença entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enóico, enquanto as abelhas operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enóico. E nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência. Mas, entre si, elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química, tá bom? E, olha só, as moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária apresentam diferença onde? Na fórmula estrutural, letra A, na forma molecular, letra B, na identificação dos tipos de ligação, letra C, na contagem do número de carbono, letra D, ou na identificação dos grupos funcionais. E aí, meu caro aluno, diante disso, para diferenciar uma abelha rainha de uma abelha operária, tá bom? Que são moléculas que se diferenciam pelos sinalizadores químicos, qual a alternativa você teria como resposta certa? E aí, sendo assim, vamos lá. Se você assinalou que é a forma estrutural, está mais de correto, porque você pode ter moléculas com a mesma forma molecular, mas as estruturas são diferentes. Vocês vão estudar isso num conteúdo futuro chamado isomeria. Mas, na realidade, o que diferencia a estrutura, vamos dizer, das moléculas que representam a abelha rainha da operária é a fórmula estrutural. E aqui, no comentário, veja só, observando as estruturas escritas no enunciado, podemos notar a diferença entre... Olha aí, você está vendo que em uma... Olha aí, nós temos o quê? Da abelha rainha, uma estrutura com cadeia que tem ligação dupla. E na operária tem ligações simples. Na rainha, a hidroxila está aqui no carbono 9 e na operária no carbono 10. Então, apresenta aqui o grupo dos ácidos carboxílicos que vocês vão conhecer. Logo, a estrutura, ou seja, das moléculas que representam os sinalizadores das abelhas rainha e operária é o que faz exatamente a diferença, ok? Não é isso mesmo, professora Sabina? E é interessante essa questão que, como nós vamos entrar na nomenclatura, você pode observar que essas diferenças elas são indicadas nos nomes das moléculas, né, professor Almeida? Eita, professora Sabina, corretamente. E além do mais, vocês podem dizer que eu falei alguma coisa que vocês não conhecem. Eu falei lá da estrutura das amidas, que são funções que vocês vão conhecer. Eu falei do grupo funcional dos ácidos carboxílicos. E aí vem a sua incógnita. O que significa isso? Isso aí vai ser assunto das próximas aulas. E
fique ligado, porque mais química orgânica virão para vocês, tá certo? Até a próxima aula, pessoal. Bye, bye. Prazer, viu?